Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma das doenças mais importantes para a sanidade dos equídeos, que é a anemia infecciosa dos equinos. É uma doença de ampla distribuição mundial e de difícil controle. Alguns países já conseguiram erradicar, mas como é uma doença vetorada, uma doença que tem vetores como moscas hematófagas e o próprio mau uso dos equipamentos veterinários ou dos procedimentos veterinários também, eles vão contribuir para a manutenção da doença em determinados sistemas de criação. Então, não só essa vetoração, quanto o mau uso dos equipamentos e procedimentos no manejo sanitário dos equídeos. Então, eu gosto primeiro de caracterizar a doença pelo nome. Se a gente está falando de anemia infecciosa, já imediatamente a gente tem que parar para pensar que vai ser uma doença anemiante, uma doença debilitante, causada por um agente infeccioso. Então a gente está falando aqui de um vírus, um retrovírus, que vai provocar um processo anemiante nos equídeos. É uma doença democrática. Por que democrática? É uma doença que afeta não só animais de boa criação, animais de alto valor zootécnico, como afeta também os animais de baixo valor zootécnico, criado por pessoas mais simples. A grande diferença aqui que a gente vê, na verdade, tudo bem, o dinheiro, o modo de criação, melhores condições, mas quando a gente fala de vetoração, mosquitos, moscas e etc., muitas vezes não respeitam, a maioria das vezes não respeitam uma cerca. Então, quando a gente tem animais infectados numa determinada localidade, sendo sugados por esses insetos ao voarem, eles vão se alimentar de outros animais. E esse ato de se alimentar de outros animais, eles acabam transferindo o vírus. Então, se ao lado de algum aras, se ao lado de algum jockey, se ao lado de alguma hípica, nós tivermos a criação de animais com baixas condições zootécnicas, os animais de boa condição, de elevado valor, eles estarão ameaçados. Por isso que a gente tem que fazer o controle desses vetores como um todo dentro de um território, porque a gente não consegue controlar com exatidão, não consegue ter o domínio de todo esse controle dos insetos transmissores. Então a gente precisa fazer o controle desses insetos de uma forma bastante ampla, não fazendo somente em áreas com criação de animais de alto valor zootécnico. A gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente. Então a gente está falando do maladie de Vallée, em francês, swamp fever, febre dos pântanos, a anemia infecciosa dos equinos. Então a gente está falando de uma doença anemiante, e olha aqui o nome falando alguma coisa para a gente: febre dos pântanos, ou seja, uma doença que vai ocorrer perto de regiões alagadiças. E se a gente para raciocinar um pouco, a gente está falando de vetores, mosquitos que tem na água
mosquitos hematófagos, que tem na água o ambiente necessário para o seu ciclo de vida, né? Para uma parte do seu ciclo de vida. Então, quanto mais perto de áreas alagadas, quanto mais perto de áreas com matas, a gente vai falar de outros insetos transmissores, como os tabanídeos, as mutucas, que elas ocorrem principalmente em áreas com mata, né? Então a gente tem em áreas alagadas, em áreas com criação, né, de animais, e áreas com ocorrência de matas, os grandes focos ou os grandes locais mais apropriados para o desenvolvimento desses vetores. É uma doença que tem importância médica? Não, não tem importância médica, não é uma zoonose. Tanto é que muitos animais que são resultados, né, têm o resultado positivo nos testes diagnósticos, eles são enviados para o abate em matadouros frigoríficos. E o produto do abate desses equídeos, né, a carne, ela é exportada. Aqui no Brasil a gente não tem o hábito de comer carne de cavalo, né, mas temos inúmeros países na Europa e na Ásia que fazem esse consumo. Então o Brasil, ele é considerado um grande exportador de carne de cavalo, né? Então a gente vai observar uma importância mais social e econômica do que médica, já que médica realmente não tem importância. Por que importância social e econômica? Nós temos qual é o uso frequente dos cavalos, dos equídeos aqui no Brasil? Ou ele é usado para trabalho, como força motriz, principalmente para pessoas com uma condição econômica mais baixa, né? Então que usam cavalos para tração de carroças, para carregar cargas, né? Ou então ele é usado para esporte. E aí a gente vai ter um outro tipo de animal numa condição sanitária, uma condição zootécnica mais interessante, uma condição zootécnica melhor, né? Só que nós temos um grande problema, né? Esses animais, a partir do momento que nós temos o resultado positivo num exame laboratorial, como ele é um retrovírus, se a gente parar para pensar no HIV, se a gente parar para pensar em algumas outras doenças, não há cura, não há tratamento. Para o ser humano, sim, há tratamento, antirretrovirais para diminuir a carga viral e etc. Mas na sanidade animal não se faz o tratamento desses animais. Esses animais, todo animal positivo, ele é considerado fonte de infecção para os outros animais ao seu redor. Então, como uma medida sanitária e de segurança, é feita a eliminação desses animais soropositivos, ou doentes, né? Então, todos os animais infectados, sendo eles sintomáticos ou não, né? E aí, a partir do momento que esses animais eles têm que ser descartados, eles têm que ser eutanasiados, não há previsão de indenização para esses casos. Então, aquelas pessoas mais pobres, aquelas pessoas que dependem dos animais, né, como fonte de renda, utilizam os animais de tração para sua subsistência, eles acabam sendo muito prejudicados em função dessa eliminação desse animal, né? Nós temos aqui uma única diferença, por exemplo, no Brasil inteiro é obrigado a eutanasiar os equídeos positivos? Não no Brasil inteiro. Nós temos, por exemplo, a área do Pantanal Mato Grossense é uma área que ela é endêmica,
ou seja, é uma área alagadiça, é uma área com um grande número de vetores e é praticamente impossível acabar com o vetor dessa doença. Então, se estabelece uma zona endêmica, onde os animais ali dentro não podem sair desses municípios que compõem o Pantanal Legal. Então eles podem permanecer vivos ali dentro, eles podem permanecer trabalhando, mesmo porque no Pantanal nós temos animais mais resistentes, a própria raça pantaneira, o equino da raça pantaneira, ele é muito mais resistente às condições de alagamento do que os outros animais. Então ele é um animal escolhido para o trabalho nessas regiões. E é um animal que clinicamente ele é mais resistente à anemia infecciosa que os animais de outras raças. Então, animais nessa localidade, naqueles municípios que a gente considera da área legal, do Pantanal Legal, esses municípios, esses animais, eles não precisam ser sacrificados. Então, em todo o restante do Brasil, os animais, eles são eutanasiados. A única área onde não são eutanasiados é no Pantanal Legal. Tá? Então, é uma doença de distribuição mundial, só não vai ter na Antártida, até a hora que levarem cavalo para lá. Então, no Brasil, ela é considerada endêmica, então a gente tem aí, principalmente no Pantanal do Mato Grosso do Sul, a questão das áreas endêmicas. Temos também, não só na Amazônia, na área da Ilha do Marajó, nos planaltos de Roraima, onde nós temos os cavalos selvagens de Roraima, lá existe também uma endemicidade, existe uma alta taxa de prevalência da anemia infecciosa nos animais. E aí, aonde a gente tem cavalo, em todos os estados do Brasil, a gente vai ter anemia infecciosa, porque é uma doença cuja intensidade, cuja frequência de controle, ela não é realizada com tanta intensidade, ela não é realizada da forma que a legislação prevê. Então, se todo mundo executassem as ações previstas na legislação para prevenção e controle da anemia infecciosa, nós teríamos uma frequência muito menor de anemia hoje em dia. Então, aqui no Rio de Janeiro, nós temos anemia infecciosa no estado inteiro, mas principalmente nos municípios de Bom Jardim, Teresópolis, Petrópolis, no próprio município do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, nós temos uma concentração maior de casos. Por quê? Porque são os municípios que têm maior criação de equídeos. Então, o Rio de Janeiro ele tem aqui a hípica e o jockey, e nós temos os municípios da região serrana servindo como base de treinamento, base de moradia e treinamento dos animais que vão correr na sociedade hípica e no jockey do Rio de Janeiro. Angra dos Reis está aqui meio escondido, não é a área de criação e etc., mas nós, como é uma área de mata, de mata atlântica, muito úmida, com bastante cursos d'água, é um lugar onde a gente tem uma prevalência muito grande. Então, focos de anemia infecciosa são frequentes lá. Então, a gente está falando de um retrovírus. Lembra que a característica dos retrovírus é deles terem uma enzima, a gente vai ter aí as transcriptases virais, a transcriptase reversa, que transforma um RNA em um DNA viral, um DNA proviral. O que isso faz? A partir do momento que o vírus ele penetra na célula e ele começa a se replicar,
o material genético dele, que é um vírus, que é um RNA, ele é transformado em DNA. E esse DNA ele vai ser inserido no DNA celular. Então, essa é uma forma de resistência dos retrovírus muito inteligente, onde o vírus ele se esconde dentro da célula, né? Então, uma parte dele, que é a parte principal, que vai codificar a produção de todas as etapas, todas as partículas que compõem o vírus, né? Essa parte vai ficar ali, é o DNA proviral inserido nos cromossomos celulares. Toda vez que a célula for fazer a leitura de um trecho de um desses cromossomos para uma síntese celular qualquer, comum à célula, natural da célula, esse fragmento de RNA viral ele vai ser lido também. E ele vai, a partir do momento que ele é lido, se produz novas moléculas de RNA. E a partir do momento que esse vírus ele se replica a partir, né, de uma forma até indireta, porque vai ser a partir da leitura do fragmento de DNA celular, onde o vírus está inserido, onde o DNA proviral está inserido. Ele vai formar novas partículas e vai continuar a sua perpetuação naquele organismo. É por isso que não adianta retrovirais, não adianta medicamentos, que essa infecção ela nunca vai ser curada, ela nunca vai ser eliminada. O que pode acontecer é de o animal não apresentar sintomas, não apresentar a doença, mas ele é um animal infectado e, sendo ele infectado, ele tem o potencial de transmitir para os outros animais. Então, todo micro-organismo ele tem as suas características de sensibilidade, né? Então, os vírus eles não são muito resistentes às condições ambientais. Vírus envelopados, então, como é o caso dos retrovírus, eles também são bastante sensíveis às condições ambientais. Então, eles são destruídos entre 30 e 60 minutos a 58 graus, entre 15 a 20 minutos a 100 graus. A gente está falando aqui, ó, temperatura perto da de pasteurização. Né? Então a pasteurização elimina esse vírus também. Isso é uma informação importante quando a gente for falar de potros nascidos a partir de mães infectadas. Né? Então a gente pode separar o potro, pasteurizar, ferver o colostro ou ferver o leite de éguas infectadas e a gente pode fornecer para esse potro. Professor, mas esse animal não tem que ser eutanasiado? Sim, mesmo nas regiões, né, de todo o Brasil, mesmo a fêmea estando prenhe, a legislação ela diz que esse animal ele tem que ser eliminado. Nas áreas endêmicas, como no caso do Pantanal, a gente pode fazer esse trabalho de pasteurização do colostro e do leite para a gente tentar produzir um rebanho livre de anemia infecciosa. Então, a gente consegue, por exemplo, em rebanhos no Pantanal, na tropa, né, no Pantanal, a gente consegue separar os soros positivos dos soros negativos. Então, a gente consegue montar duas tropas. Quando as fêmeas prenhes parem, né, as fêmeas positivas elas parem, a gente consegue separar os potros imediatamente, amamentar esses potros com colostro e com leite de animais ou negativos ou com leite e colostro fervido, testar esses potros a partir dos 6 meses de idade. Se eles forem negativos, a gente introduz esses animais na tropa negativa. Então a tropa negativa ela vai aumentar a cada dia. E a tropa positiva vai a cada dia ela vai diminuindo até que vai chegar um momento
que não terá mais animal positivo na propriedade, né? Com todas as medidas de proteção, a gente consegue produzir uma tropa negativa. Então, olha só como o vírus, apesar dele ser bastante sensível, em condições ambientais específicas, ele oferece bastante risco para a gente. Por quê? Sobrevive 4 dias em seringas hipodérmicas, 3 meses a 5 graus Celsius, ou seja, temperatura de resfriamento, com esse vírus associado às soluções, né, às secreções, a matéria orgânica, faz esse vírus ter um fator de resistência maior. E claro, vai ficar vários anos em temperatura de congelamento, né? É resistente à luz ultravioleta, é rapidamente inativado por desinfetantes comuns que contenham detergentes, né? Então, esses detergentes eles vão dissolver o envelope viral. Então, ele é sensível ao lisol, ele é sensível ao hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, né? Esses dois aqui eles não são solventes orgânicos, eles fazem a variação do pH, mas que fazem a destruição desse vírus também. E outros solventes orgânicos, como detergentes, como álcool, como éter, né? Então, quanto maior for a presença de resíduos orgânicos, né, de secreções, sangue, urina, sujeira, maior a resistência desse vírus no ambiente, né? Pode ser conservado por mais de um ano na presença de glicerina 20%, ou seja, resistente, ele fica, né, em temperatura ambiente, em solução glicerinada a 20% por mais de um ano. E ele fica viável, ele é preservado em secreções de urina, fezes e excreções, né, de urina, fezes, sangue ressecado e soro, né, persiste por vários meses à temperatura ambiente, sendo associados a essas matérias orgânicas, né? Então a gente tem equinos, asininos e muares, são as 3 espécies, os 3 animais acometidos pela anemia infecciosa dos equídeos, né? É uma doença cuja transmissão atende a uma determinada sazonalidade, né? Por que a transmissão? Se a gente está falando de insetos, né, a gente está falando de ciclos evolutivos desses insetos que vão ser mais intensos, vão ocorrer a proliferação com maior frequência, maior intensidade na época da chuva. Então as estações chuvosas produzem mais vetores e produzem maior taxa de transmissão. Então a doença vai acontecer, os animais vão adoecer, vão manifestar sintomas na época das chuvas também? Não necessariamente. A gente está falando de uma doença com período de incubação longo. Pode ser de semanas a anos, ou nunca manifestar sintomas. A gente está falando da transmissão. Então, o potencial de transmissão dessa doença, né, nas épocas chuvosas são enormes, né? É enorme. Então, em épocas com elevada umidade relativa do ar e em locais alagados, né? Então, a gente tem aí a facilitação da ocorrência do desenvolvimento desses transmissores. Os vetores naturais, a gente tem aqui principalmente os tabanídeos, né? Olha só, a estomoxis, a mosca dos estábulos. Então, aonde tem cavalo, a gente sabe que a estomoxis se desenvolve, faz o seu ciclo de vida no estrume dos cavalos, né? Então, aonde tem cavalo e esse estrume, esse esterco não é tratado, esse esterco não vai para uma esterqueira, a gente tem aí a livre criação e produção dessas moscas hematófagas que utilizam as fezes no seu ciclo de transmissão. Então a gente tem aqui outras moscas, mosquitos, né, os colicoides, nós temos aqui também responsáveis pela transmissão. Tá? Como é feita a transmissão? Bom, o vírus ele vai ficar presente no resto de sangue que fica aqui no aparelho bucal dessa mosca.
Então a estomoxis, né, as mutucas, né, os tabanídeos, eles têm aparelho bucal muito robusto. Então, ao se alimentar de um cavalo, o aparelho bucal ele ainda fica cheio de secreção, fica com sangue desse cavalo. E a partir do momento que essa mosca se alimenta de um animal, o ato de alimentação ele é dolorido, porque o aparelho bucal é bastante robusto. O animal ele se incomoda, faz aquela contração muscular, né, daquela musculatura subcutânea, a mosca voa, bate, balança a cabeça, balança a cauda, a mosca voa e vai parar em outro animal. Então, quando essa mosca se alimenta do outro animal, né, olha só, o vírus pode permanecer infectante no aparelho bucal da mosca por até 4 horas. Então, essa mosca se alimentando de outro animal em até 4 horas, ela transmite o vírus que está presente naquele sangue ali. Né? Então, fatores naturais predisponentes: clima e estação, a gente já comentou, a atratividade do hospedeiro. Né? Então, potros, os animais menores, eles são muito bobos, eles não reagem, né, muito a presença de insetos, a presença de morcegos, a presença de outros, não se incomodam muito, né? A proximidade de áreas alagadas, de matas, é um fator predisponente, né? Lugares fechados, o próprio abrigo do hospedeiro, às vezes você pensa que você está fechando o animal numa baia, na verdade você está fechando o animal com as moscas dentro dele, né? Dentro da baia, junto com o cavalo. Né? E olha só, então a gente está vendo aqui só um exemplo, uma área de mata, né, com o animal ele magro, com estado de carne bem ruim, né? Então a gente vê aqui esse animal, ele tá com anemia infecciosa. Então a gente tá vendo o exemplo, né? Se vocês observarem essa linha aqui, a gente está vendo um edema ventral, a gente consegue ver um pouquinho aqui ainda, e um pouco de edema de membros. Isso é consequência da ação do vírus da anemia infecciosa equina. Então esse animal ele já está anêmico, já está enfraquecido. Então se a gente for olhar aqui, né, isso daqui é a distribuição sazonal de tabanídeos capturados em armadilhas numa região do Pantanal. Se a gente for para olhar aqui, né, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, época de chuva. Então, maior quantidade de insetos hematófagos na época de chuva. Então, é nessa época que a gente precisa trabalhar, não só nessa época, o ano inteiro, mas principalmente nessa época de chuva, a gente precisa trabalhar as ações de prevenção. Então, a gente também tem a transmissão iatrogênica, né? O que é isso? Feito através de objetos. Então, agulhas reutilizadas, seringas reutilizadas, né? A gente tem aqui rasqueadeiras, esporas, o freio, né, dos animais, a gente tem aqui bisturi, lâminas, pinças, instrumental clínico cirúrgico, que são utilizados nos procedimentos veterinários, né? E que não são adequadamente lavados, não são adequadamente higienizados e desinfetados, né? Então, procedimentos clínicos cirúrgicos, como aqui veterinário fazendo um procedimento de travagem, né? Quando está fazendo a retirada, né, do excesso do palato que se desenvolve por causa da alimentação com grãos muito grosseiros, né? O palato ele se desenvolve e atrapalha a mordedura, atrapalha a alimentação do animal. Procedimentos aqui como, olha só, endoscópios e todo e qualquer tipo de fetótomo e todo e qualquer tipo de material instrumental cirúrgico que possam ser utilizados. Todo esse material aqui, se não for adequadamente ou jogado no lixo ou descartado, porque é material descartável, ou
desinfetado para ser reutilizado depois, todo esse material oferece muito risco aos animais. Né? Quantas vezes a gente já não viu um veterinário passando uma sonda nasogástrica no cavalo, né? E só jogando uma aguinha depois só para tirar a baba do cavalo? Aquilo ali não elimina a presença do vírus se esse animal estiver positivo, porque naquela secreção respiratória, com um pouco de sangue que traz, né, o procedimento de introdução dessa sonda, aquele material vai estar todo contaminado com vírus. Né? Então a gente precisa prestar atenção nisso. Grande número das vezes, né, então só falando aqui, a gente está falando de dois tipos de transmissão. Uma transmissão natural, que ocorre através de insetos hematófagos, e a gente está falando de uma transmissão que ocorre através do ato veterinário. Não só do ato veterinário, do manejo do ser humano, porque muitas vezes o uso de uma espora, de uma rasqueadeira, a aplicação de uma injeção, etc., pode ser feito por qualquer pessoa. Então, por isso que a gente fala da transmissão iatrogênica, através de objetos contaminados e que poderiam estar simplesmente não contaminados. Né? A transmissão vertical ela pode ocorrer. Né? Então, nós temos aí 25% dos potros nascidos de mães infectadas, cerca de 25%, de até 25%, nascem também infectados. Né? Então, a gente tem uma possibilidade de 75% de conseguir trabalhar e adquirir um animal negativo. Né? Só que como que a gente vai conseguir manter esse potro negativo? Como eu falei para vocês, depois de nascer, eles não podem dar a primeira mamada na mãe. Eles vão ter que mamar ou em mães, né, em amas, né, de leite, ou vai ter que ser dado colostro e mamadeira para esse potro durante um bom tempo. Né? Então, para que ele não se alimente do leite, nem do colostro, nem do leite da mãe infectada, senão a amamentação é capaz de transmitir o vírus. Então a gente tem aqui a transmissão intrauterina, a gente tem a transmissão transplacentária, né? A transmissão feita pelo colostro, a transmissão feita pelo leite. Né? Então, assim, o colostro ele pode passar para o potro não só o vírus, né, os antígenos, como também anticorpos. Né? É interessante que esse potro mame se ele for filho de mães negativas, né? Que aí não tem a passagem dos antígenos. A transmissão pode ser feita também por via sexual, ao mesmo exemplo que a gente tem do HIV, né? Por isso o uso dos preservativos, por isso o uso da camisinha feminina, né? Por isso o uso desses métodos. Não é só um método contraceptivo, é um método para evitar a transmissão de um grande número de doenças, não só o HIV, todas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, um garanhão positivo transmite para uma égua negativa e uma égua positiva transmite para um garanhão negativo. Então a transmissão ela ocorre nas duas mãos, tanto o garanhão consegue transmitir quanto a fêmea consegue transmitir. O vírus vai estar presente principalmente em muco, na saliva, nas lágrimas, na urina, nas fezes, no leite, no colostro, mas principalmente no sangue. É no sangue onde a gente vai observar a maior carga viral nesse animal. Né? Então, o que a gente vai observar? A partir do momento que esse vírus ele penetra através da inoculação por um inseto hematófago, através da inoculação por um objeto pérfuro-cortante, né, via iatrogênica, esse vírus ele vai começar a se multiplicar localmente na porta de entrada. Né? Então ele vai se multiplicar nas células
do sistema retículo endotelial. A gente vai observar viremia, então da multiplicação local, nos macrófagos locais, nas células locais, esse vírus ele ganha a circulação linfática, cai na circulação sanguínea e faz a primeira viremia e vai para os órgãos de replicação primária, fígado, baço, medula óssea, aonde eles vão se replicar com intensidade. A partir daí, eles fazem nova viremia e vão se espalhar por todo o organismo, só que aí já numa carga viral muito maior. Só que nesse meio tempo, o sistema imune ele também funciona. A gente não está falando de uma doença que não há resposta do sistema imune. É uma resposta muito boa e muito importante. Existe uma produção muito grande de anticorpos neutralizantes, anticorpos fixadores de complemento, anticorpos precipitantes. Existe uma reação imunológica muito intensa. E a doença, na verdade, ela não vai ser exatamente provocada pelo vírus, mas principalmente ela vai ser provocada pela reação do sistema imune. Ela é uma imunopatologia, anemia infecciosa. Como assim, professor? Os anticorpos, eles vão, o vírus, né? Ele vai penetrar nas células, seja lá qual tipo de célula for. A gente está falando aqui de uma hemácia. Essa célula vai apresentar os antígenos na sua superfície. Os anticorpos vão se ligar nesses antígenos, né, de superfície. E aí a gente vai ter a associação do sistema complemento, que vai identificar esses anticorpos ligados na superfície da célula infectada, e esse sistema complemento vai provocar a ruptura dessa célula. Então a gente vai ter a destruição da célula infectada, que pode ser qualquer tipo celular, inclusive as hemácias. Então a gente vai ter não só a ruptura dessas células, como a fagocitose das células infectadas. Então a gente vai ter não só sistema complemento, como sistema, né, as células killer, as natural killer, fazendo a destruição das células infectadas. E aí a gente tem uma grande destruição de hemácias. Só que esse vírus, ele não infecta somente hemácias, ele vai infectar medula óssea também. E aí a gente vai falar das células, né, dos eritroblastos, dos mieloblastos. A gente vai falar das células precursoras de todas as células do sistema sanguíneo. Se uma medula ela tem os eritroblastos, os mieloblastos, todos comprometidos, além da gente ter uma anemia, a gente vai falar de uma anemia arregenerativa, porque a gente não vai observar a reposição desses eritrócitos destruídos pelo sistema imune, porque as células responsáveis por repor, né, as células destruídas, elas também estão sendo atacadas. E aí, além de uma grande destruição de eritrócitos, a gente vai ter a destruição da fábrica de células. E aí esse animal ele começa a entrar num problema muito sério, uma anemia muito forte, uma destruição muito grande de hemácias. Aí a gente vai ter a sobrecarga do fígado e dos rins para processar não só todo esse pigmento sérico, mas com toda a proteína livre no sangue, que vai ser filtrada pelos rins. Então a gente vai ter uma sobrecarga hepática, que pode provocar uma hepatite, pode provocar icterícia. A gente pode observar glomerulonefrite, inclusive com a parada no funcionamento dos rins, por causa dessa intensa sobrecarga. E como a gente está falando de uma doença
cujo sistema imune está reagindo contra as células infectadas, a gente pode ter hemorragias em todo o organismo. A gente vai ter hemorragias petequiais ou em formas de sufusão em todos os órgãos. A gente vai observar hemorragias petequiais ou sufusões nas mucosas. Um grande sinal característico, quando a gente olha um animal, a gente está fazendo um exame clínico num cavalo normal e etc. A gente vai fazer a avaliação das mucosas. Olha a mucosa bucal, olha o ósteo das narinas, olha a mucosa vaginal, olha a mucosa ocular, e a gente começa a observar pequenas hemorragias petequiais. Isso é um sinal bastante característico, que pode ser anemia infecciosa. Nós temos também a babesiose dos equinos, que confunde muito nos sinais que a gente vai observar. Então, quando a gente observa um animal ficando anêmico, emagrecendo, apresentando hemorragias petequiais, a gente faz logo 2 exames. Um esfregaço sanguíneo para avaliação de babésia e faz o exame sorológico para diagnóstico da anemia infecciosa. Porque a possibilidade de ser um dos dois é de mais de 95%. E aí a gente vai falar das outras doenças que são anemiantes também, que podem se confundir no diagnóstico, né? Então, a gente já comentou, a gente vai observar a penetração no sangue, a disseminação, os macrófagos vão fazer a fagocitose, né? Essas células elas vão se distribuir por todo o organismo, né? E provocando hemorragias petequiais, provocando alteração fisiológica em vários órgãos. E aí a gente vai observar febre, fraqueza, anemia, icterícia, a gente já comentou, fezes sanguinolentas, lembrando que todos os sistemas podem estar hemorrágicos. Eu não vou dizer que todos vão estar hemorrágicos. A anemia infecciosa tem uma alta capacidade de infectar, mas a gente vai observar muito poucos animais manifestando sintomas da doença, né? Então é uma doença que infecta mais do que provoca a doença, mas é uma doença que, quando ela manifesta os sintomas, ela é uma doença progressiva e bastante debilitante dos animais, né? Então, taquipneia, já que esse animal está com poucas hemácias, a troca respiratória está prejudicada, petequia nas mucosas, como a gente já mostrou, né? E aí a gente vai ver basicamente 3 tipos de doença, né? Uma forma hiperaguda, onde o animal ele manifesta tudo isso que a gente comentou até agora, mas de forma muito intensa e muito rápida. Então a gente tem um animal mais fraco, imunologicamente comprometido, e uma infecção por uma carga viral muito grande. Então a gente pode observar uma morte rápida desse animal, né? Então é a forma superaguda ou hiperaguda, né? Aí sim a gente observa aqui diarreia sanguinolenta, morte de 2 a 3 dias. A gente tem a forma aguda, né? Com início súbito e curta duração, né? A gente vai ver aí, a gente pode observar a evolução dos sintomas em algumas semanas, né? E a gente pode observar, a partir desse animal com a forma aguda, a gente ou vai observar a morte desse animal, ou a gente vai observar a recuperação desse animal, né? Essa recuperação pode produzir um animal portador, ou seja, o animal se recupera e acaba não tendo mais anemia, mas lembrando que ele é transmissor. E a gente pode observar um animal também com a doença na forma crônica, né? Com doença clínica recorrente, ou seja, o animal ele apresenta ciclos de anemia, ele apresenta ciclos da doença. São os ciclos justamente de ação do sistema imune e recuperação
das células sanguíneas. Então a gente pode observar a doença ocorrendo na forma de ciclos. Então, quando o animal recupera a condição de sanguínea, vem uma nova viremia, provoca anemia de novo. Aí ele se recupera, nova viremia, o animal adoece e aí ele vai se recuperando. Ele pode ficar fazendo esses ciclos indefinidamente. Como ele pode nunca fazer ciclo nenhum, se infectar e permanecer saudável, mas infectado, né? Mais infectado. Então nós temos animais que eles são assintomáticos. E é um grande número de animais. Isso é a grande briga dos criadores com a medicina veterinária. Porque às vezes é um animal campeão, é um animal atleta, é um animal bom, que nunca manifestou sintomas e a partir do momento que faz um exame laboratorial ele é positivo, né? E aí a resolução, né, pela legislação é a eliminação do animal. Então às vezes num fim de semana que esse animal participou de uma prova, participou de um passeio, participou de uma cirurgia onde ele passou por um estresse muito grande, o uso de corticoides que fez a imunidade dele baixar, isso às vezes é suficiente para permitir um novo ciclo viral. E aí a gente vai observar um pico de infecção e a gente pode observar, a partir daí, de um animal que nunca teve sintomas, a gente pode observar a formação aí da doença, né? Então os sinais clínicos, para a ocorrência dos sinais clínicos, a gente vai aqui depender de alguns fatores, como a quantidade de vírus e a própria intensidade desse vírus, a virulência desse vírus, né? A resistência do hospedeiro, como eu já falei, animais bem tratados, animais com boa alimentação, com bom estado físico, que se exercitam regularmente, eles têm uma resistência maior. Aqueles animais magros, que comem capim seco, que não são vermifugados, que não têm assistência veterinária nenhuma e etc., a imunidade desses animais é mais baixa. Então, é muito mais fácil observar sintomas nesses animais mais fracos do que nos animais atletas, né? Fatores de estresse concomitantes, né? Então aquilo que a gente fala, um animal que passa por períodos de estresse, mudança de alimentação, transporte, cirurgias, uma prova, uma doença qualquer, né? Eles podem vir a ciclar o vírus em função dessa baixa imunitária. E a própria questão aqui do uso de imunossupressores, né? Um tratamento com corticoide pesado pode fazer com que esse animal ele venha a ciclar e apresentar as doenças, os sinais. E o que a gente pode observar aqui no animal, numa forma clássica, né? Com sintomas bem característicos? Febre, né? É uma doença febril, com súbitas flutuações da temperatura. A gente vai observar o aumento da transpiração, uma sudorese em função da febre, rápida perda de peso. Esse animal ele vai comer menos, então vai ter associação da redução na alimentação, olha aqui a inapetência, com o início da anemia. Olhos vermelhos com lacrimejamento, a gente precisa entender que a gente vai observar a formação dos edemas, a gente está observando ali morte tecidual, pequenas petequias hemorrágicas nas mucosas, e isso vai afetar não só a mucosa ocular, mas todas as mucosas, né? Edema nas patas e no abdômen, lembrando que esse animal ele vai perder muitas células sanguíneas. A gente vai ter uma saída, uma fuga do líquido para o meio extravascular. Então a gente vai observar a formação dos edemas nos tecidos. E por gravidade, esse líquido ele tende a ir para a região baixa, né, do abdômen. Então a gente vai observar edema nas partes baixas e nas patas
desse animal. Membranas mucosas pálidas ou ictéricas, todas as mucosas. Batimentos cardíacos irregulares e o pulso fraco. Se a gente está parando para pensar que o sangue ele está muito mais denso porque está faltando célula, né? Então está faltando célula, o líquido, né, o plasma, ele extravasou, produzindo edema nos tecidos. Então tem menos sangue, menos volume de líquido correndo nos vasos. Então está sendo muito mais difícil para o coração bater e fazer circular esse sangue, pouco sangue que está sobrando no sistema circulatório, né? Então a gente vai observar esses batimentos cardíacos regulares, a gente vai observar hemorragias petequiais nas mucosas, depressão pela inapetência, pela anemia, pelo batimento fraco, pelo edema, pela febre, fadiga, né, resultado da anemia, taquipneia, resultado da anemia, fraqueza, não franqueza, fraqueza decorrente da anemia, cólica decorrente das hemorragias e dos edemas, das reações inflamatórias ali teciduais, né, nas vísceras. A gente vai observar a formação de cólica desses equinos, o abortamento nas éguas pode produzir anemia severa e até o caso de fezes sanguinolentas, como a gente já mostrou, né? Então aqui só para exercitar, só para exemplificar, né, a questão da febre, né, o aumento da sudorese, fazendo aqui, olha só um teste do edema ventral, né? Então, olha o edema aqui, ó, na parte baixa do animal. Então, esse teste aqui a gente faz para ver se o animal ele está com edema ou não, né? Então, esse é um animal que é um animal do hospital veterinário, foi atendido lá, né? Então, olha o edema ventral, né? Fácil da gente observar, né? Mais uma vez, uma pequena compressão de alguns segundos, olha só como o tecido ele não volta. E aí a gente vê aqui, né, a grande quantidade de líquidos ali no subcutâneo, né? Então, olha só, o edema, né, às vezes fica difícil para quem não tem um pouco de noção de anatomia de equino, mas a gente vê o engrossamento das articulações, a gente vê o engrossamento aqui desses membros. Então, edema de membros, edema de prepúcio, perda de peso. Esse é um animal com anemia infecciosa, não é um pangaré qualquer, é um animal positivo para anemia infecciosa, um animal totalmente magro, anêmico, fraco, né? E na mata, né? No local correto. Anemia, né? Ou anemia, ou a gente vai observar as hemorragias petequiais ou até icterícia. Olha aqui, hemorragia petequial. Isso observando o ósteo das narinas, aqui a vulva de uma égua, né? Então é esse sinal característico que a gente observa e vai dar uma luz para a gente ali e falar, opa, a gente precisa fazer exame, ou para babesiose ou para anemia infecciosa. Então, mucosas pálidas, né, ou ictéricas. E aí a gente pode observar desde a congestão, né, até a epífora, que é hemorragia ocular aqui. Batimentos cardíacos regulares, né? Fraqueza, fadiga, depressão, ataxia, tudo aquilo que a gente já falou, só estou exemplificando em imagens, né? E a forma crônica? Mesma coisa que na forma aguda, só que numa forma bem mais branda, né? Infecções recorrentes, uma hora tá bom, outra hora adoece, uma hora tá bom, outra hora adoece, né? Então isso vai ser decorrente do estresse do animal com trabalhos forçados, frequentes, ou pela aplicação de drogas imunossupressoras, né? E aí os sinais clínicos, o aumento súbito da temperatura, vai apresentar depressão, edemas nas patas e no peito, anemia, pulso jugular evidente,
petequias nas membranas mucosas, depressão, perda de peso, anemia, ritmo cardíaco irregular, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente, só que de uma forma mais branda. Né? E uma forma da gente ver, olha só o pulso, como a gente consegue observar o pulso jugular. Isso mostra, né, a dificuldade de circulação do animal. A gente observa, isso vai caracterizar a estase venosa. E aí eu costumo até brincar aqui, né? Ou o animal morre de anemia, ou ele morre com um apertão da mão do Avelino, né? Sendo estrangulado. O Avelino me mata se ele souber que eu estou falando isso. Então olha só a estase venosa, ó, parando, ó, o sangue acumulando, e olha como ele vai preencher rapidamente, né? Então a gente observa aqui, né, ele, claro, mostrando um exame clínico do animal, demonstrando a estase venosa, que é uma característica da anemia infecciosa dos equinos. Outra característica é a trombocitopenia, né, uma característica marcante no exame de sangue dos animais. O hematócrito, olha só como reduz o hematócrito. O número de células sanguíneas é reduzida de forma bastante intensa, né? Então caracterizando a anemia severa aqui dos animais. Leucopenia com linfocitose, monocitose, né? A gente vai observar aqui outras formas celulares que vão junto com os sinais clínicos, junto com outros achados, vão fornecer para a gente a caracterização patológica da anemia infecciosa equina. Então aqui a gente já comentou sobre a glomerulonefrite, né, em função de toda a deposição do complemento, né, e das outras proteínas que são geradas a partir da destruição celular, e aí a gente vai ter uma sobrecarga nos rins, né? Na necrópsia, né, a gente vai observar também glomerulite, a despigmentação da retina, dos vasos coroidais, né, aqui no caso ejetados. A gente vai observar muitas vezes lesões hemorrágicas, muitas vezes lesões ictéricas, tudo depende da forma como a doença evoluiu, né? Então olha só, as hemorragias, e aqui achados histopatológicos de hemociderose, né? Que é bem característico em função da destruição das hemácias. Então, como eu falei, nós temos inúmeros tipos de anticorpos que são produzidos pela infecção. Então nós temos os neutralizantes, precipitantes e os fixadores de complemento, né? Então é uma doença que ela produz bastante anticorpo, e justamente essa produção de anticorpo é que vai, não só de anticorpos, mas a reação imune como um todo vai provocar a doença, né? Então, e o diagnóstico? Como é que a gente faz? Bom, só através dos sintomas? Não, só pelos sintomas. Existem muitas doenças que são anemiantes, existem desde doenças infecciosas, como doenças nutricionais, como doenças metabólicas, como doenças parasitárias. Então, os sinais não vão dizer muita coisa, né? Só para a gente falar aqui, ó, babesiose equina é uma das principais que a gente vai desconfiar. Confunde muito com anemia infecciosa. A leptospirose provoca hemorragias, estrongiloidose, púrpura hemorrágica, são todas doenças que vão provocar processos hemorrágicos que podem confundir, né? Então o diagnóstico ele é laboratorial, a confirmação é laboratorial, vai ser feito através da sorologia. Então hoje nós temos a prova de ELISA, que é o teste de triagem, é o primeiro teste, né? E nós temos o teste, a imunodifusão em gel de agar ou teste de Coggins, que vai ser utilizado ou na forma da triagem ou como teste confirmatório, tá? Até o ano
até o ano passado, a gente só fazia o IDGA. O IDGA era uma prova muito robusta, é uma prova muito robusta. Então ele era o teste de triagem e era o teste confirmatório. Só que foi criado um teste de ELISA, que ele é mais rápido, né? O IDGA ele leva 48 horas para sua execução, né? E o teste de ELISA ele é feito numa manhã. Então em algumas horas pode ser liberado o resultado. Então ele também é um ótimo teste com uma especificidade, uma sensibilidade e especificidade bastante alta, e ele agora é utilizado como triagem também, né? Então, como proceder? A gente vai coletar sangue desse animal, né? Vai separar essa amostra, essa fração de sangue do soro, então a gente vai enviar só o soro para o laboratório, vai preencher uma resenha do equino, que é um formulário de solicitação do exame, fazer a identificação toda desse animal, da propriedade, do médico veterinário solicitante aqui nessa ficha, e essa ficha vai ser enviada para o laboratório. O laboratório vai fazer, o laboratório credenciado, né? Ele vai fazer ou o ELISA ou o IDGA, que é a prova de Cognizant. Vai depender de qual técnica laboratorial ele desenvolve ali no seu laboratório, tá? Então, esse material ele é enviado, o resultado do ELISA sai em 24 horas e o do imunodifusão sai de 48 a 72 horas, tá? Então, só para exemplificar, é um teste bastante rápido, é feito com anticorpos marcados, né? Então, os antígenos, a gente mistura o soro junto com os antígenos, a gente vai observar uma reação de coloração. A gente coloca essa placa numa leitora de ELISA e através da intensidade, né, do desvio que a luz que é emitida ali dentro, a taxa de desvio de luz ali dentro que for provocada, né, que for observada em cada furinho, em cada pocinho desse, vai dar um resultado dessa taxa de desvio, né, a imunoabsorbância. E aí se tem um resultado de acordo com o grau de desvio, o grau, né, o tipo de leitura, a gente vai classificar esse soro como positivo, negativo ou inconclusivo. E o teste de imunodifusão em gel de agar, a gente coloca o antígeno aqui, né? Então isso daqui é um agar que a gente faz os pocinhos aqui, a gente corta, né? Então a gente coloca ou numa lâmina ou numa placa de Petri agar. Quando ele solidificar, a gente tem um cortador que faz esses furinhos, né? Então essa imagem aqui são esses furinhos aqui. Então no círculo central, no furo central, a gente coloca o antígeno, e aí um soro A, um soro B e um soro C, né? São os soros que a gente quer avaliar, e um soro de referência, referência, referência. Então a partir do momento que esse soro ele for colocado aqui, coloca em incubação, começa a acontecer uma atração elétrica entre antígeno e anticorpo. Eles se atraem eletricamente. Então, num soro positivo, o antígeno vai sair daqui do meio e vai começar a correr em direção ao soro. O soro, ou seja, os anticorpos, eles vão sair correndo, entre aspas, correndo, né? Eles vão correr, né? Em direção ao poço do antígeno. E no meio do caminho eles vão se encontrar, reagindo entre si, né? A gente vai observar aquela reação de antígeno e anticorpo. Essa reação de antígeno e anticorpo vai fazer uma banda de precipitação.
Então, a observação dessa banda de precipitação, a gente diz que o resultado ele é positivo. Olha entre o soro C e o poço do antígeno, não existe banda de precipitação. Então, esse soro aqui, ele é negativo. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem uma curvinha. Aqui tem uma curvinha também. Esse soro aqui, na verdade, ele é positivo. É o que a gente chama de fraco positivo. A banda de precipitação está ocorrendo muito perto da parede do poço, né? Então, era um soro com pouca quantidade de anticorpos. Então, a precipitação ela ocorre bem pertinho aqui. Por isso que a gente coloca soros positivos de referência, para a gente observar, isso daqui é um soro positivo, isso é um soro positivo, mas na união da reação entre um poço e outro, a gente consegue ver essa curvinha, né? Aqui a gente não vê curva, por quê? Porque esse daqui não tem anticorpos. Então só vai ver a banda de precipitação do soro positivo, do soro de referência. Aqui a gente vê uma curvinha, né? Que é uma reação bem fraca, bem inconclusiva. Então olha só, positivo, negativo e olha só uma curvinha aqui, né? Quem estiver assistindo a aula no celular não vai conseguir ver, mas aqui tem uma curvinha, então esse é um fraco positivo. Lembrando que fraco positivo é positivo. Então esse é negativo, esse é positivo e esse é fraco positivo. Olha a curvinha aqui, ó. Olha a curvinha aqui, né? Então essas são as formas de leitura. Bom, as ações de prevenção e controle da anemia infecciosa, elas estão descritas na Instrução Normativa número 45 de 2004. Esse é um material que está disponível aí junto com o formulário, junto com o vídeo, e que vocês vão estudar, né? Porque tudo que a gente fala aqui de ação de prevenção e controle da anemia e as técnicas diagnósticas estão previstas nessa legislação. Então tem que ser lido, né? O animal, a partir do momento que ele tem o seu resultado como positivo, né, ele tem que ser marcado com um A, né, de anemia infecciosa, na paleta do lado esquerdo, né? Qual é a função da marcação? É desse animal, entre aspas, não sumir, não ser abduzido, né? Porque todo animal positivo para IE, para morno, para brucelose, para tuberculose, né, se a gente não tomar cuidado, o proprietário ele vende, ele passa para frente, né? Então a gente marca, que a marcação garante que esse animal ele é positivo para anemia infecciosa. Então primeiro faz a marcação e em até 30 dias esse animal ele tem que ser eutanasiado. Por que em até 30 dias? É o tempo suficiente para o proprietário ele se organizar e preparar a abertura de uma cova e etc. para fazer a contratação do veterinário, a abertura de uma cova para o criador ter ali o seu animal eutanasiado, né? Então essa instrução normativa vai falar do sacrifício, do isolamento, da interdição da propriedade, do saneamento da propriedade, isso é muito importante. Essas ações vocês vão ter que ler, né? A gente vai comentar aqui de forma bastante reduzida, mas vocês vão ter que ler, né? O sacrifício do animal, a eutanásia do animal, ela tem que ocorrer pelo médico veterinário oficial. Quem faz a eutanásia é o médico veterinário oficial, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, tá? Esse animal, a partir do momento que ele é notificado, né, pelo laboratório, esse animal ele precisa ser isolado. Então, todo mundo tem uma baia telada? Não, não tem. Mas pelo menos ele vai precisar ficar isolado do restante dos animais, né? O proprietário ele tem direito à contraprova. Então aquela amostra é dividida em duas alíquotas, uma é testada imediatamente, a outra vai para o congelador e vai ser retestada mediante o resultado dar positivo e o proprietário solicitar esse novo teste. E aí é feita a contraprova. Se confirmar, o animal ele é eutanasiado.
a propriedade ela fica interditada, né? Todos os animais da propriedade devem ser testados. Então, uma nova coleta, todos testados. Se forem positivos, vão ser sacrificados. 30 dias depois, 30 a 60 dias depois, esses animais eles precisam ser retestados. Então, a propriedade só vai ser interditada quando 2 resultados consecutivos forem negativos de todos os animais. Tá? A gente pode ter a questão dos falsos positivos, né? Ou os negativos em testes de imunodifusão. Um falso positivo, por exemplo, potros de até 6 meses, eles podem reagir de forma positiva porque ingeriram o colostro e o anticorpo da mãe. Então, às vezes, eles são positivos, mas não estão infectados, eles só adquiriram os anticorpos da mãe. E eles podem ser também um falso negativo, né? Então, na verdade, podem ser positivos, mas animais infectados recentemente, com menos de 20 dias de exposição ao vírus, podem não ter tido tempo suficiente para a produção de anticorpos e reagir ao teste. Por isso que entre 30 e 60 dias os animais têm que ser retestados, né? Para dar tempo deles produzirem anticorpos, né? E serem detectados nas técnicas diagnósticas. Tá? Como que a gente previne e controla a doença? Bom, o controle é mediante a eutanásia, né? A prevenção a gente pode fazer através do controle de trânsito dos equídeos, né? Evitar o trânsito e a permanência de equinos estranhos na propriedade, ou só transitar ou só receber animais com resultado negativo comprovado, né? Introduzir apenas animais com atestado negativo, isolar esse animal por 30 dias e retestar. É a medida mais segura, seria o procedimento padrão. Ninguém faz isso, mas é o procedimento padrão. Controlar as moscas hematófagas, então fazer a limpeza do esterco, utilizar a esterqueira, não deixar aquele monte de estrume jogado no chão. Quanto mais intenso for o controle do estrume, né, dos animais ali no curral, menor vai ser a quantidade de moscas produzidas, menor vai ser a taxa de transmissão. Fazer desinfecção constante dos estábulos e baias, então uma lavagem com soluções desinfetantes simples, né, detergentes. Utilizar agulhas e seringas estéreis e descartáveis, né? Não reutilizar agulhas e seringas. Isso é o modo mais fácil de transmissão, né? E exigir atestado negativo na compra, na venda e na cobertura. Tem que lembrar que não existe vacina para essa doença, né? Fazer teste sorológico periódico em todos os animais e na tropa. Fazer o isolamento dos animais doentes e suspeitos. Indicar o sacrifício ou abate dos animais positivos, fazer o recolhimento dos animais para área isolada, né? Então a gente já comentou isso anteriormente, reteste dos animais negativos que tiveram contato e exigir o atestado negativo para trânsito e importação de animais, né? Impedir a introdução de animais provenientes de locais infectados, fazer desinfecção e interdição dos locais onde habitam animais infectados, combater os insetos, utilização de gel e agulhas, a gente já falou sobre isso. Eliminar ou minimizar o contato com secreções e sangue de animais infectados, né? Isso daqui, né, são slides que falam a respeito da legislação. Não dá tempo de falar da legislação, vocês vão ler a legislação. Tá? É uma doença crônica, ela é uma doença crônica. Nós temos a grande maioria dos animais que evolui de forma crônica, né? Alguns poucos animais eles evoluem na forma aguda e vêm a morrer, né? Então isso traz para a gente uma confusão muito grande. Muitas doenças podem se confundir com anemia infecciosa.
Doença inflamatória crônica, neoplasias, hepatites, né, com a produção dos edemas, a absedação interna pelo Strepto equi, né, na forma aguda, a própria babesiose, como a gente já comentou, complicações pela síndrome cólica, né, então hemorragias, edemas, erliquiose, arterite viral equina, anemia hemolítica autoimune, leptoparasitismo, trombocitopenia idiopática. Existem outras doenças que podem provocar estados anemiantes, que podem provocar hemorragias, que podem provocar edemas. Tudo isso pode confundir a anemia infecciosa. Por isso que a gente precisa coletar material e enviar para diagnóstico laboratorial. Beleza? Bom estudo para vocês.